Comigo, 1, 2, 3. 2022. Mais uma vez, 2022. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Você crê nisso? Você crê que você vai avançar? Avançar, como eu preguei na sexta-feira, é seguir adiante, prosseguir, progredir, fazer com que fique melhor, atingir as metas, chegar no alvo, seguir em frente. Tudo isso é avançar. E o Senhor quer que nós avancemos. O Senhor quer que a sua igreja, ela siga em frente. Nunca foi plano e nem propósito de Deus que a igreja ande para trás. O propósito de Deus é que as nossas vidas sigam em frente. Amém? Josué capítulo 1. Hoje o tema é avançar sendo forte. Diga comigo, avançar sendo forte. Amém? Diz assim o texto: aconteceu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa o Jordão, tu e todo este povo, até a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol. Esse será o vosso limite. Ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que debaixo de juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Vamos todos ler junto o verso 9. Não te mandei eu ser forte e não temas, porque... Amém? Leia para o teu irmão esse final, diga para ele assim: porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, te louvamos, ó Deus, por esse tempo na tua presença. Senhor, abre as janelas dos céus, derrama bênção sem medida. Eu te peço, Senhor, usa a minha vida agora e fala aos nossos corações, em nome de Jesus, amém, amém? Glória a Deus, pode sentar-se. Queridos, eu quero falar com você nessa noite hoje sobre ser forte, avançar sendo forte. Essa palavra de Josué capítulo 1, palavra bastante conhecida, ela trata-se de um momento muito especial na vida de um grande homem especial. A Bíblia trata Josué como um grande estrategista de guerra. As pessoas, os grandes estudiosos, quando olham para o livro de Josué,
eles olham para um homem grande estrategista, um grande estrategista de guerra. Mas acima de tudo, quando eu olho para o livro de Josué, eu enxergo um homem obediente. Quando eu olho para o livro de Josué, eu enxergo um servo de Deus. Quando eu olho para o livro de Josué, eu enxergo um homem leal. A lealdade era a marca na vida de Josué. Josué foi um homem leal ao seu mestre, ao seu grande mestre. O grande mestre de Josué foi Moisés. Josué seguia os passos de Moisés. Josué se tornou, a Bíblia o chama, verso 1, o chama de servidor de Moisés. Ou seja, ele muito moço, a Bíblia diz que ele muito jovem, ele foi chamado. Josué, ele era líder da tribo de Efraim. E ele era um jovem ainda. E Moisés o chama, e a Bíblia diz que Moisés escolhe os líderes, os principais líderes de cada tribo. E quando ele escolhe Josué, o nome de Josué dado pelos seus pais era Oséias. Oséias significava salvação. Mas Moisés muda o nome de Oséias para Josué. Josué significa Deus é salvação. Então, quando ele coloca este nome em Josué, ele já estava mostrando o que ele esperaria desse jovem, o que ele esperaria desse líder. Josué foi o cara que foi o discípulo ou o amigo mais próximo de Josué, de Moisés. Quando Moisés subiu e ficou 40 dias sem ter contato nenhum com o povo, tinha alguém que estava lá, o esperando e o aguardando durante aqueles 40 dias, no pé do monte, irmão. Você está entendendo? A marca na vida de Josué era lealdade. E um homem que tem uma marca dessa, que tem nas suas características ser servo, ele era como, eu vou falar uma palavra muito forte, mas não era bem, é como se Moisés fosse o grande ídolo dele. Ele andava, ele respirava o que Moisés respirava. Ele sabia que Moisés era íntimo de Deus, e ele queria estar próximo, e ele pagou um preço. Então, queridos, para avançarmos, nós temos que ter algumas características de homem de Deus. Nós temos que ter um caráter moldado pelo Espírito Santo de Deus. Você não vai ser mais Oséias, porque Oséias significa salvação, mas você não é aquele que salva. Eu vou mudar o teu nome, você agora vai ser Josué. Josué significa Deus é salvação. E queridos, no grego, a palavra Josué é a mesma palavra usada para falar Jesus, que significa o Yeshua, que significa o Messias, aquele que salva. E o caráter daquele homem foi trabalhado. Agora, o caráter daquele homem foi moldado, por quê? Porque Deus tinha uma tarefa futura para ele. Porque quando Moisés morreu, é como se Josué tivesse perdido todas as coisas, e ele se abate, e ele se entristece,
Mas o Senhor olha para ele e diz: é tempo de avançar, é tempo de continuar. E eu quero falar com você nessa noite sobre essa força que não vem de homens, essa força que não vem de nada, daquilo que é natural, daquilo que é terreno, mas é uma força que vem de Deus. E Deus quer colocar essa força em você, porque no ano de 2022, debaixo dessa palavra, que é o ano de avançar, nós vamos precisar ser fortes. Amém? Amém? Você crê nisso? Então diga ao fraco: eu sou. Coloca para mim Joel capítulo 3, verso 10. Joel capítulo 3, verso 10, assim: forjai as espadas, ou pegai as espadas das vossas relhas, e de arado e lanças das vossas podadeiras, e diga ao fraco, diga bem forte isso, diga ao fraco: eu sou. Irmão, e nós só vamos ser fortes no Senhor. Não tem como ser forte se não for debaixo da direção de Deus. Grandes desafios. Eu falei que essa palavra, quando o Senhor colocou no meu coração, Ele me levou a lembrar o que foi o ano de 2020 e o que foi o ano de 2021. O ano de 2020 e o ano de 2021 foi ano de luto, foram 2 anos de tristeza, 2 anos em que literalmente a terra parou. E tem sido assim. Foram 2 anos onde o Senhor, no último ano, 2021, Deus colocou no meu coração: é tempo de permanecer. E aqueles que permaneceram na videira, e aqueles que permanecem, porque uma palavra, ela vai se moldando e ela vai dando continuidade. Então, o ano de permanecer na sua vida continua. Você tem que permanecer na videira, porque se você se desconectar da videira, você perdeu a fonte. Porque qual é a fonte que vai trazer nutrição para a minha vida espiritual? Jesus Cristo. Ele é a videira e eu tenho que estar conectado nele. Não existe vida fora da videira. Se o cristão, se o crente, ele não se conectar com Deus, ele não tiver Mateus 6,6, que a Larissa citou aqui, que é o seu tempo de intimidade, se fechar no seu quarto, buscar a Deus, ler a palavra do Senhor, estar em comunhão, tudo isso faz parte. E se você não fizer isso, você corre o risco de desconectar-se com a videira. E quem está fora, o ramo que está fora da videira, ele é apenas um ramo que vai se secar, e ele não vai produzir fruto, e ele vai secar, e infelizmente, ele vai ser lançado no fogo. Então, em nome de Jesus, irmão, preste atenção naquilo que Deus tem ministrado, preste atenção naquilo que Deus está trazendo para as nossas vidas. Não existe vida fora da videira. Amém? Levante as suas mãos para o céu e diga assim comigo: não existe vida fora da videira. Amém? Quem está em Cristo tem vida, quem está fora está morto. E aí, como é que eu vou avançar? Como é que eu avanço? Como é que eu vou para o próximo degrau, né? Como é que eu passo? Eu venci lá o joguinho, como que é o próximo quê? A próxima fase, o próximo nível. Como é que eu vou para o próximo nível se eu não estou conectado na videira? Como é que eu passo de fase? Não tem como. Então uma coisa está ligada à outra. Como é que eu dou fruto se eu não estou na videira? E como é que eu dou fruto se eu não permaneci? E como é que eu avanço se eu me desconectei? Percebe? Percebe como
a palavra de Deus e aquilo que Deus coloca no coração do profeta, ela se encaixa. Então, Deus chega para Josué, e Deus percebe o coração, Deus sente o coração de Josué. Por que Deus sente o coração de Josué? Josué capítulo 1, por que Deus sente o coração de Josué? Por que Deus sente que Josué está triste? Por que Deus sente que Josué tinha que se reanimar? Por que Deus sente que ele tinha que animar Josué? É porque Josué estava conectado com Deus. Ele era servo, ele era um líder, e de repente vem um abatimento, porque morreu alguém muito importante. E a Bíblia diz assim, verso 2: meu servo Moisés é morto, dispõe-te agora e passa o Jordão. Deus fala ao coração de Josué, e já fala animando ele, porque, queridos, se tem algo que tira as nossas forças, é quando nós perdemos. É quando nós perdemos alguém muito querido, é quando nós perdemos algo que nós desejamos, é quando nós somos roubados em algumas coisas que nos entristecem. Tem muito crente, tem muitas pessoas que hoje estão fracas na fé, porque elas dizem assim: eu não tenho mais forças para voltar para a igreja, porque eu me entristeci com isso, eu me entristeci com aquilo, algumas pessoas me magoaram, alguma coisa me fez mal, e aí a pessoa perdeu essa força. Mas o Senhor estava orientando e dizendo para Josué que a força dele não estava naquilo que ele perdeu. Amém? Deixa eu te falar uma coisa, querido, a tua força não está naquilo que você perdeu, porque a tua força, ela vem de Deus, e Deus está no controle de tudo, e quem é forte tem que saber disso. E eu vou falar nessa noite sobre 6 características de quem é forte, e uma delas é essa: a pessoa que é forte, ela tem que saber que nem sempre ela está no controle, e que nem sempre ela tem o controle de tudo. Até porque se você tiver o controle de tudo sempre, você vai achar que você é Deus, e quem tem o controle é Deus. Deus tem o controle de todas as coisas, e Deus está no controle. Deus está no controle da vida, Deus está no controle de todas as coisas. Ele é o Senhor. E por isso que quem é forte tem que entender essas coisas. Então Deus chega para ele e fala assim: meu servo Moisés é morto. Diga assim comigo: Moisés é morto, mas a promessa não. Querida, a promessa não estava morta, a promessa era a mesma: dispõe-te e passa e entra na terra que eu dou aos filhos de Israel, porque eu prometi dar. Então Deus estava dizendo: olha, Moisés é morto, mas a promessa não. E se a promessa não está morta, é porque ainda existe esperança. E se a promessa não está morta, é porque você vai conseguir em nome de Jesus. Amém? Então em 2022, para avançarmos, nós vamos precisar ser forte. Diga assim: para avançar, eu preciso ser forte. Para conquistar, eu preciso ser forte. Amém? Anote aí 6 características de uma pessoa forte. E lembre-se, essa força não é uma força física. Essa força
não é aquela força que você vai lá e você fica levantando peso até ficar com um bração desse tamanho. Não é dessa força que eu estou falando. Porque essa força, ela é carnal, você conquista. Mas eu estou falando de uma força espiritual. Uma força que não vem de homens. Uma força que muitas vezes não vem do teu pai, não vem da tua mãe, mas ela vem de Deus. Porque você vai ter que se apegar e se agarrar a Ele. Vai ter dias na tua vida que você vai falar: Senhor, como é que eu vou avançar? Senhor, como é que vai ser isso? E Ele vai te dizer: a tua força sou eu. E em nome de Jesus, querido, não olhe para a tua força humana, mas olhe para a força que vem do Senhor. É Ele que vai te suprir, amém? 6 características de uma pessoa forte. A primeira, uma pessoa forte, ela é uma pessoa decidida no que vai fazer. Ela vai em busca dos seus objetivos, e ela não se amolda ao que as pessoas querem que ela seja, mas ela segue o seu próprio modelo. Vou repetir: uma pessoa forte, ela é decidida no que vai fazer, e ela vai em busca dos seus objetivos. Então, em nome de Jesus, Deus quer colocar essa força em nós. Deus quer colocar essa força na minha vida, querido, como pastor da Igreja Cristã Restauração. Deus quer que o patamar da igreja mude, mas eu preciso ser essa pessoa. Você precisa me ajudar a ser essa pessoa como igreja. E você precisa ser essa pessoa na sua vida. Você precisa ter essa força. Você precisa buscar, você precisa ser uma pessoa decidida. Sabe qual é o grande erro? Sabe qual é o grande erro das pessoas? É que elas são pessoas que muitas vezes elas param pelo meio do caminho. E quando você para pelo meio do caminho, você é roubado. Então seja decidido. Uma pessoa forte é uma pessoa decidida. Amém? Levante as tuas mãos para os céus e diga assim: Senhor, em 2022 eu vou ser mais objetivo, eu vou ser mais decidido. Eu não vou parar no meio do caminho. Amém? Analise a sua vida. Analise a sua vida, analise as suas conquistas. Analise o que você não conquistou. Analise o que você começou e parou. Faltou decisão. Tem muitas pessoas que começam o ano numa carreira dizendo: vai, meu, agora vai. Mas daqui a pouco não vai. Daqui a pouco você esmoreceu. Você foi roubado. Porque você não se tornou uma pessoa forte. E essa fortaleza você não vai achar em livros. Você não vai achar, né, em coaches. Mas você vai achar no Senhor. Porque é Ele que dá essa força. Irmão, eu estou há mais de 30 anos do Evangelho e mais de 25 anos como pastor. O que me mantém de pé é a força que vem do Senhor. O que me mantém de pé para continuar pastoreando, buscando e adorando a Deus e pregando e trazendo uma palavra e buscando no altar do Senhor e querendo que você entenda, é o Senhor. E é dessa força que eu estou falando para você. O que vai te manter de pé no ano de 2022 é a força que vem do Senhor. Mas você precisa ser essa pessoa que tenha essa característica. Você não pode começar o ano dizendo: não, mas agora eu vou nos cultos, mas agora eu vou ler a Bíblia, mas agora não sei o que, mas agora não sei o que, e daqui a pouco você parou. Você vai mostrar a tua fraqueza. Você tem que ser decidido e falar: Senhor, eu preciso ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu preciso vencer nesse ano de 2022. Chega de viver uma vida cristã patética. Chega
de viver essa vida, sabe? Chega, eu quero ser, e eu vou ser em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém? Ou você está com dúvida? Em segundo lugar, a segunda característica de uma pessoa forte, ela é uma pessoa realizada consigo mesmo. Uma pessoa forte, ela é uma pessoa realizada consigo mesmo, gosta do seu modo de ser e agir, e valoriza os seus pontos positivos. Vou repetir, uma pessoa forte é uma pessoa realizada consigo mesmo, gosta do seu modo de ser e agir, e valoriza os seus pontos positivos. Se tem uma pessoa que te ama, tem que ser você, irmão. Tem que ser você. Amém? Ah, é legal outras pessoas nos amarem. É legal. Mas a pessoa que mais te ama fora Deus é você. Se você não entender isso, e se você não se valorizar, não fique esperando que outra pessoa te valorize. Você pode se decepcionar ao esperar que outras pessoas te valorizem, mas você tem que se valorizar. Amém? Uma pessoa forte se valoriza a si mesmo, porque ela gosta de quem ela é. Amém? Até porque ela tem que ser a versão de Deus, não é? Porque se a Bíblia diz que eu sou semelhança de Deus, a minha versão tem que ser a melhor. É ou não é? Se você não gostar de você mesmo, me desculpe, tá mal o negócio, não é? Se você não se valorizar, tá ruim o negócio, querido. Porque você tem que olhar para o espelho e ser a sua referência para você mesmo. Porque você é semelhança de Deus. E você é forte, porque Deus falou que você é. Amém? Estou falando com fortes ou fracos? Em terceiro lugar, era o que Deus estava falando para Josué: aguenta firme as frustrações. Uma pessoa forte, irmão, é aquela que aguenta firme as frustrações. Os fortes sabem conviver com a dor das frustrações da vida, sabem lidar quando são pegas de surpresa, entendem que nem sempre tem o controle de tudo. Vou repetir esse terceiro, porque, irmão, você vai orar hoje, você vai assim, acho que o bispo não deve estar pregando para mim, isso não serve para mim, porque eu não sou assim. Mas você vai orar. Eu também, quando estava preparando, eu falei assim, mas será que eu aguento mesmo? Porque tem frustrações que nós não aguentamos, tem frustrações que nos incomodam. Só que uma pessoa que quer ser forte, era o que Deus estava buscando em Josué, dizendo: você precisa ser esse cara, porque você precisa atravessar o Jordão e levar o povo para a terra prometida. E essa era uma característica de Josué. Por quê? Porque ele permaneceu. Quando ele teve que permanecer firme, ele permaneceu. Mas agora ele estava abatido, e Deus estava falando: não, querido, você tem que aguentar as frustrações. Irmão, frustração, infelizmente elas aparecem, seja com você mesmo, seja com o próximo. Pessoas se frustram, a vida te frustra. Vai dizer que você nunca ficou frustrado com a vida? Tenho certeza que já. Tenho certeza que você ficou frustrado com pessoas também. Mas quem é forte, aguenta. Quem é forte, não é pego de surpresa. Quem é forte, vai para cima e vai vencer. Como é que nós vamos avançar? Como é que eu vou avançar como igreja? Se eu viver frustrações em 2022, você acha que eu não vou viver? Provavelmente terei frustrações. Como? Ô Larissa, também não precisa,
Também não precisa falar assim, essa certeza assim também, né? Assim você já, né? Você já quer me derrubar antes? Estou brincando. Mas frustrações, elas acontecem, você vai caminhar. Você fala, você está no dia 2 de janeiro. Aí você fala, não tive nenhuma, lógico, você teve só 2 dias. Ontem você ficou de boa, comeu com a sua família e tal, não sei o quê, né? Hoje já é o 2º dia. Se você já teve, fala assim, irmão, então, né? Então aguenta a onda aí que falta mais 363 dias ainda. Amém? Mas Deus estava dizendo isso para Josué. Levanta-te. Tem de bom ânimo. Seja forte, corajoso. Porque você vai ter que vencer essa frustração. Qual era a maior frustração de Josué agora? Pô, o meu líder, o meu pai espiritual morreu. Como é que eu vou agora encarar esse povo que só acreditava nele? Deus estava dizendo, não, você vai ter que aguentar, vai ter que encarar e vai ter que caminhar. Por quê? Você não pode ficar aqui, você tem que avançar e entrar na terra prometida. Amém? Você quer entrar na terra prometida? Você quer bênção? Então você tem que aguentar e caminhar, avançar. A 4ª característica de uma pessoa que é forte, ela não tem medo do novo. Amém? Ela não tem medo do novo. Ela gosta de ousar, ela gosta de desbravar. Ela vai para cima de situações novas e desconhecidas. Você vai viver o novo em 2022. Em nome de Jesus, Deus vai dar novos desafios. Como igreja, Deus vai me dar novos desafios. Aliás, Deus já me deu novos desafios para 2022, de avançar. Eu não posso ter medo do novo, você não pode ter medo do novo. Não pode ter medo de novidade. Irmão, Josué tinha 30 cidades para conquistar pela frente. Ele não podia ter medo do novo, ele nem sabia como é que vai ser esses inimigos, como é que eles estão preparados. Cada cidade era uma novidade, né? Já na primeira ele sofreu frustração. Venceu Jericó, e lá no meio do exército tinha eu vou pregar sobre isso esse ano, vou pregar no decorrer do tempo sobre isso. Ele já teve frustração ali, na primeira. Venceu Jericó e foi para a cidade de Ai, já teve frustração. Imagina, tinha mais umas 30 pela frente. Se ele falasse assim, se cada novidade que eu for viver for essa, eu parei. Mas o que ele fez? Perseverou, continuou, avançou, conquistou tudo que tinha que conquistar, dividiu a terra, abençoou seus filhos, abençoou a sua geração, abençoou a sua casa, abençoou o seu... E é assim que vai ser na sua vida, em nome de Jesus. Você tem que avançar, você tem que não ter medo do novo, porque Deus certamente estará com você. Amém? A 5ª característica, essa daqui eu ia colocar assim, essa aqui é versão pastora Roseli, a 5ª, saber dizer não. Não é uma palavra ungida. A gente tem medo de falar não, não é? Mas não. Quem é forte, irmão, tem que saber falar não, sem se sentir culpado, né? Por quê? Porque a gente está sempre querendo falar sim para tudo, porque a gente quer sempre agradar os outros, e quem quer sempre agradar os outros, desagrada-se a si mesmo. Se você não consegue falar não, eu sou uma pessoa, irmão, eu confesso, já falei sobre, eu tenho dificuldade de falar não, mas eu me coloco em cada enrosco, né? Porque eu não sei falar não. Aí eu, né, você agrada um, desagrada outro. E aí a pastora Roseli falou assim: você não sabe que não é uma palavra ungida? Eu falei, eu sei, mas ainda não consegui. Mas precisa. Uma pessoa forte, ela precisa falar não sem se sentir culpada.
Não se enrola em desculpas. Não faz nada para agradar os outros. Não é que você é uma pessoa ruim, não é. Você não tem que ser ruim, não é isso. Você não tem que falar não para tudo. Mas você também não pode falar sim para tudo. Porque às vezes você está falando sim, mas você queria falar não. Quem já falou sim querendo falar não, levanta a mão. Né? E aí, o que deu depois que você falou sim, que você queria falar não? Deu ruim, não deu? É sempre assim, querido. Porque você fala assim, porque você é muito bonzinho? Aí, irmão, dá ruim. Então, seja forte. E fala assim, Senhor, esse ano, para aquilo que eu ver que não vai dar, eu vou falar não. Porque você fala assim para tu também, aí você se enrola. Né? Você acha que dá e não dá, é horrível. Em sexto lugar, uma pessoa forte, ela luta bravamente por aquilo que ela deseja. Vou repetir. Ela luta bravamente por aquilo que ela deseja. Porém, essa pessoa não imprime energia naquilo que não quer mudança. Uma pessoa forte, ela luta por aquilo que ela quer. Mas ela também não fica colocando força, gastando cartucho, seja no que for, seja numa decisão, seja numa pessoa. Se ela percebeu que não quer mudança, ela não gasta tempo, ela não gasta energia, ela não gasta cartucho, porque vai ser tempo perdido. Então o Senhor disse para Josué, ser forte e corajoso. Coloca aqui para mim o verso 9, eu quero concluir essa palavra com o verso 9. 2022 será um ano para os fortes, amém? 2022 será um ano para os fortes. E o que Deus disse a Josué foi, não fui eu que te mandei ser forte e corajoso. Aí ele diz, não temas. Deus está dizendo, não tenha medo, porque eu vou ser contigo. Não temas, não tenha medo, não te espantes, você vai ver coisa, mas não te espantes, porque eu, o Senhor, sou contigo por onde quer que andares. Deus vai ser com você, e você vai avançar, porque Ele vai tirar esse medo, e Ele vai fazer você ser uma pessoa forte.